Bom dia, um feliz dia. Papai do céu esteja com você nesse dia. Hoje, segunda-feira, dia 27, vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre Naamã. Ele era comandante, né, lá do exército da Síria, é isso? Ontem nós falamos sobre Nabucodonosor e hoje nós vamos falar sobre Naamã. Atos do Apóstolo, na página 264, diz assim: Cristo morreu por todos, não importando a posição social da pessoa. Deus alcança também os poderosos e espera que sigam a sua luz. Então, como nós vimos ontem, a salvação é para todos. Deus escolheu a cada um de nós, né, antes da fundação do mundo, mas nós precisamos escolher a Ele também, aceitar a sua graça em nossa vida, não é isso? Bom, a história de Naamã se encontra lá em 2 Reis 5, de 1 a 19. Essa história é bastante conhecida. Nós vemos ali que uma jovem cativa, né? Ela foi usada por Deus, né? O comandante do exército, o seu senhor, estava com lepra, né? E ela disse que existia um profeta, Eliseu, né, usado por Deus, que poderia restaurar a saúde dele totalmente, né? E nós conhecemos a história que Naamã foi até Eliseu e ele foi cheio de presentes, né, de coisas. Eliseu, nós vimos a história que ele não o recebeu. Na verdade, ele pede o seu servo ali para que, o seu ajudante ali para que pudesse fazer, né, falar com Naamã o que ele deveria fazer para ele ficar curado, né? Ele deveria se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Bom, Naamã ele ficou ali meio irritado, né? Porque Eliseu ele veio tão de longe, né? Para falar com o profeta e o profeta nem atendeu ele, né? Mandou uma pessoa para falar através, né, o que ele deveria fazer, né? E ele fica muito irritado com isso, né? E depois ele também fica falando, né, que ele poderia ter pedido para ele se banhar em outro rio, né, mais limpo. Mas ele vai assim meio chateado, mas ele se banha 7 vezes no Rio Jordão, ele fica curado e ele volta lá para falar com o profeta Eliseu, oferece tudo aquilo que ele tinha trazido, né? Mas Eliseu recusou, não aceitou nada daquilo ali. Então o rei, o comandante, né, o Naamã, ele faz 2 pedidos para o profeta Eliseu. O primeiro pedido, ele fala que se lhe dava permissão para ele levar 2 mulas carregadas de terra de Israel lá para a Síria, com o propósito de adorar a Deus, Deus vivo. E ele declarou lá em 2 Reis 5,17: Este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser o Senhor. Então nós vemos aqui a conversão de Naamã, né? E aí ele faz esse pedido e a gente vê que Naamã, apesar de ele ter aceitado Cristo, né, ele também, no seu pedido, ele mostrava aí ainda influências pagãs, ainda tinha algum domínio sobre o pensamento dele. E a gente tem que ter cuidado, né, com os recém-conversos, né, porque dependendo da cultura dele, né, ele é uma pessoa que chegou, né, aceitou a fé agora. E essa transformação, né, total, ela vai ser aos poucos, através da meditação, através do estudo da palavra de Deus, através da vontade de Deus, né? Ele automaticamente ele vai se esgarrando, né, dessas práticas, às vezes, pagãs que a pessoa não é isso? Então a gente tem que ter muita paciência com isso, né?
mudanças assim na visão do mundo leva às vezes algum tempo, e a gente deve ter paciência, né, e sabedoria ao lidar com as pessoas que estão recém-conversas na palavra, né, aceitar o Cristo, aceitar a sua graça, né. Esse comandante sírio considerava Deus de Israel como uma divindade que deveria ser venerada em solo nativo daquela terra. Embora Naamã reconhecesse a realidade de que não havia aí que não havia Deus além do Senhor de Israel, algum meio particular conectado à terra de Israel, assim em seu próprio país, ele desejava adorar a Deus em solo israelita. Ou seja, ele queria levar aquela terra para estar adorando a Deus como se estivesse adorando em solo israelita. É isso que ele queria fazer, né? Ele considerava aquilo, né, Deus, né, na sua cabeça, né, como sendo aí uma divindade, não é isso? Ou seja, ele considerava, né, o Deus de Israel como uma divindade, não é isso? Isso aí com o tempo ele, né, como ele é um ser reconverso, e com o tempo ele viria que não tem nada a ver com isso, né? E a segunda petição dele, ele mostra a sinceridade e fé. Aquele povo e o rei adoravam ali uma divindade chamada Remon, né? E ele, como comandante do exército sírio, ele deveria acompanhar o rei nessa jornada, né? Mas ele não queria adorar aquela divindade, né? Se curvar diante dela. E aí a mãe entendeu, né, que isso seria os poucos, ele iria acompanhar como sempre fez, mas ele não ia se curvar perante essa divindade que o rei da Síria, né, adorava. E aí Eliseu fala com ele para ele ir em paz. Então nós vimos aí que Eliseu respondeu, né, como nós falamos agora, 2 Reis 5,19, que vai em paz. Essas palavras aí não devem ser consideradas como uma aprovação ou desaprovação ou pedido de despedida aí de Naamã. Ele deveria partir em paz, não em dúvida ou inquieta incerteza. Deus tinha sido bondoso com ele e ele deveria encontrar felicidade e paz no conhecimento e na adoração de Deus. Ou seja, a partir do momento que ele tivesse mais conhecimento, né, ele iria adorar o Deus da forma que deve ser adorado. Não é isso? Como nós falamos, nós temos que ter paciências, né, com essas pessoas que são recém-conversos, né? Lá no comentário bíblico Adventista do Sétimo Dia, no volume 2, na página 968 e 969, diz assim: Deus conduz os novos conversos passo a passo e sabe o momento adequado para pedir uma reforma em determinado assunto. Esse princípio deve ser sempre levado em conta pelos que trabalham para a salvação de outros. Ou seja, a gente tem que ter paciência, né, com, às vezes, as pessoas que estão entrando, né, sendo convertidas à graça de Cristo, porque às vezes leva um tempo, né, para eles adquirirem mais conhecimento e tudo, e saberem, né, como devem adorar o verdadeiro Deus a partir do momento que Deus concede através da meditação, através da leitura da palavra de Deus, né, mais sabedoria para que eles possam adorar o Deus verdadeiro, né? Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Bom, que Deus nos dê essa paciência, essa sabedoria para lidar com as pessoas que estão recém-conversas, né, ou se aceitaram Cristo, né, estão aí como um bebê, né, aprendendo, né, mais da palavra de Deus, e que nós possamos ser instrumentos de Deus para ajudar essas pessoas a crescer em sua fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te dê uma segunda-feira abençoada, meu desejo e minha oração. Amém.